Imagine ser surpreendido por uma imensa bola de fogo no céu. Agora pense sobre a origem dela, de quão longe ela veio e por onde ela passou até riscar o céu acima de sua cabeça. Pois é, os meteoros e bólidos conseguem ser inesperados, tornando-se verdadeiras surpresas astronômicas. Muitas dessas rochas podem vir de regiões geladas do sistema solar. Outras se soltam de cometas, asteroides e planetas. Não é possível prever exatamente quando uma rocha como essa vai cair, uma vez que estamos lidando com objetos pequenos em meio à imensidão do espaço, que podem gerar fenômenos como um que foi visto no Japão recentemente. No vídeo de hoje vamos ver e entender o que aconteceu por lá. Resumidamente, os meteoros, popularmente chamados de estrelas cadentes, são fenômenos luminosos gerados pela entrada atmosférica de fragmentos de rochas espaciais. Esses fragmentos, chamados de meteoroides, podem variar de grãos de poeira cósmica a corpos com alguns metros de diâmetro. O que vemos não é o objeto em si, mas o brilho produzido pela intensa compressão do ar que aquece e ioniza as moléculas ao redor do meteoroide, criando um rastro luminoso característico. Do ponto de vista técnico, os meteoros resultam de velocidades extremamente altas. Ao penetrar na atmosfera, um meteoroide pode alcançar velocidades de até de 72 km por segundo, dependendo da trajetória e da origem. Essa velocidade supersônica causa uma compressão brutal do ar à frente do corpo, o que gera um aquecimento e emissão de luz. Esse fenômeno acontece por causa de algo chamado de compressão adiabática, que ocorre basicamente quando o meteoroide entra na atmosfera e gera uma breve compressão do ar à sua frente, gerando brilho e consumindo boa parte da massa. A maioria das rochas podem ter origem basicamente vindo de cometas, asteroides ou até mesmo planetas, mas existem também os esporádicos, que não têm uma relação direta com o corpo maior. Provavelmente esses objetos devem ter origem da nebulosa primordial, que formou os planetas há bilhões de anos. A maioria começa a brilhar a cerca de 100 km de altitude e se extingue em torno de 50 km. Mas meteoros mais brilhantes, chamados de bólidos, podem adentrar até as camadas mais densas da atmosfera, chegando próximos de 20 km de altura antes de se fragmentarem completamente. Quando o fragmento sobrevive à travessia e alcança o solo, ele recebe o nome de meteorito. O fenômeno também envolve a produção de ondas de choque. Meteoros de maior porte, especialmente os bólidos, podem gerar explosões atmosféricas detectáveis por sensores sísmicos e infrassônicos. O evento de Chelyabinsk em 2013 é um exemplo claro. Um meteoroide de cerca de 20 metros gerou uma onda de choque tão intensa que quebrou vidros e causou danos em milhares de construções. A formação de corpos rochosos tem origem no interior das nebulosas, onde partículas de poeira e gás começam a se agrupar sob a ação da gravidade. Esse processo de aglutinação, semelhante a uma bola de neve cósmica, faz com que pequenos fragmentos se unam, dando origem a estruturas cada vez maiores ao longo de milhões de anos. Foi assim que os planetas do Sistema Solar se formaram, lentamente acumulando massa até atingirem suas dimensões atuais. Contudo, nem toda a matéria presente na nebulosa acabou incorporada aos planetas. Parte desse material também se organizou em outros tipos de corpos, como cometas, asteroides, luas e uma grande variedade de objetos menores, que continuam a orbitar o Sol e guardam vestígios valiosos da infância do nosso sistema planetário. A maioria vaga ao redor do Sol sem um destino certo, mas de vez em quando podem colidir com a nossa atmosfera e gerar fenômenos como esse que foi visto recentemente no Japão. Na noite do dia 19 de agosto de 2025, os céus do Japão foram palco de um espetáculo impressionante. Um bólido cruzou a atmosfera, transformando a noite em dia. O evento ocorreu por volta das 23 horas e 8 minutos no horário local, e rapidamente chamou a atenção não só dos observadores ocasionais, mas também de câmeras de vigilância e veículos que registraram a cena em diferentes pontos do país. O objeto parecia seguir em direção ao sudoeste, cortando os céus da região sul do Japão. Sua intensidade foi tamanha que o fenômeno chegou a ser visível a mais de 200 km de distância. Esse alcance evidencia
evidencia a magnitude do evento, que foi capaz de iluminar vastas regiões em questão de segundo. Primeiro, flashes esverdeados intensos que chegaram a sobrecarregar os sensores das câmeras digitais, seguidos por uma mudança súbita de tonalidade quando o meteoro brilhou em tons alaranjados e avermelhados, antes de se fragmentar no horizonte. Essas variações de cor devem-se à forma como a atmosfera foi ionizada no momento. Fenômenos dessa intensidade não são tão comuns assim. Embora meteoros sejam vistos diariamente em menor escala, bólidos como esse registrado no Japão se destacam pela energia liberada. O brilho intenso e a fragmentação final indicam que o objeto possuía dimensões consideráveis e enfrentou uma violenta interação com a atmosfera terrestre antes de se desintegrar completamente na direção do Oceano Pacífico. Apesar da proximidade temporal com chuvas de meteoros ativas, como as Perseidas, ainda não há um consenso sobre a associação desse bólido com algum fluxo meteórico específico. Existe a possibilidade de ter sido um meteoro esporádico, ou seja, um fragmento aleatório de detrito espacial que, sem ligação com chuvas de meteoros conhecidas, adentra a atmosfera de forma isolada. Além do impacto imediato da beleza do fenômeno, episódios como o do dia 19 de agosto lembram que há uma constante interação da Terra com o espaço. A maior parte desses encontros resulta de espetáculos inofensivos, que encantam a humanidade desde a antiguidade, mas também reforçam a importância de monitorar corpos maiores que, em situações raras, podem representar risco. No caso do Japão, o bólido deixou apenas um rastro luminoso e uma lembrança marcante para todos que tiveram a sorte de testemunhar. Logo, imaginar que a entrada de um meteoro na atmosfera seja algo simples está bem distante da realidade. Esse tipo de fenômeno envolve uma cadeia complexa de fenômenos físicos que vão desde a compressão do ar em velocidades hipersônicas até a emissão de radiação em diferentes comprimentos de onda. Cada etapa dessa interação revela detalhes fascinantes sobre a física de altas energias e sobre a própria composição da atmosfera. É um assunto tão vasto que dificilmente poderia ser explorado por completo em um único vídeo. Enfim, esse meteoro recente do Japão foi simplesmente incrível. É um lembrete, apesar de ter acontecido do outro lado do mundo, que os meteoros não marcam hora e nem local para acontecer. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!